Sejam cumprimentados, caros estudantes. Neste segundo vídeo e segunda aula, iremos falar da conceitualização da administração, conceitualização do administrador e, por fim, iremos falar dos conceitos a respeito da organização. Começando pela definição de administração, a definição etimológica, a palavra administração provém do latim ad e minister, sendo ad significa direção, tendência, caminhar junto de. Por outro lado, minister significa servidor, subordinação, obediência, dependência. Nesse contexto, a administração representa o estabelecimento de objetivos e ações de planificar, organizar, dirigir e controlar as atividades de todas as áreas da organização, tendo em conta também os níveis organizacionais. Recorrendo às definições de alguns autores, por exemplo, a definição de Robbins e de Censo 2004 a respeito da administração, que representa o processo de fazer com que as coisas sejam executadas com eficácia e eficiência, usando de forma consciente as outras pessoas para atingir os objetivos organizacionais. Nesse contexto, o objetivo da administração irá representar o propiciar a eficácia e a eficiência organizacional, sendo eficiência o atingir objetivos, resultados e metas da organização, e eficácia representa o estabelecimento de métodos, técnicas, procedimentos para alcançar tais objetivos, resultados ou metas organizacionais. Falando especificamente das funções da administração, temos a função de planear, que representa determinar antecipadamente o que deve ser feito, como deve ser feito e para quem deve ser feito. Organizar representa estabelecer relações formais entre pessoas, tendo em conta os recursos organizacionais identificados, postos à disposição para atingir os objetivos organizacionais. Temos também a função direção, que representa o processo de influenciar o comportamento das outras pessoas através da hierarquia e comando estabelecido na organização. E por fim teremos a função de controle, que representa a comparação entre o real ou o contingencial com os padrões pré-estabelecidos pela organização. Iremos também falar dos níveis de administração. Temos o nível institucional, que representa a componente estratégica, consistindo no envolvimento de todos os recursos e formulação de políticas numa perspectiva geral. Temos também o nível intermediário, que predomina a componente tática, verificando-se a movimentação de recursos do curto prazo e elaboração de planos específicos de uma determinada área ou departamento. E por fim, teremos
o nível operacional, onde predomina a componente técnica, a componente específica de cada área de atuação ao nível dos trabalhadores de um determinado departamento ou de uma determinada secção. Iremos falar também da importância da administração. Diz-se que é possível criar uma empresa sem administração, aliás, mas é impossível mantê-la ao longo do curto, médio e longo prazo sem que ela seja administrada, devido a alguns aspectos, nomeadamente as organizações no médio, no longo prazo, elas precisam de ter uma planificação estratégica de acordo com as mudanças contingenciais, de acordo também com a reformulação interna face aos aspectos fortes e fracos da própria organização. Temos também a estruturação da organização ao longo do médio e longo prazo. As organizações, face às mudanças contingenciais, elas precisam de ser estruturadas de acordo com as estratégias identificadas para que elas possam operar com eficácia e eficiência. Para além de que, para que as organizações vivam num médio e longo prazo, elas precisam de uma direção e controle para o exercício das suas atividades. Portanto, a atuação da administração está presente em todas as áreas de atuação da empresa. Face às perspectivas futuristas da administração, temos o crescimento de número de microempresas, temos a concorrência mais forte, temos as taxas elevadas de inflação, temos a globalização da economia e internacionalização dos negócios, temos também a visibilidade maior das organizações, tendo em conta os consumidores, fornecedores, empresas ou concorrentes, sindicatos, o governo, tendo como base todos esses aspectos influenciam no comportamento organizacional. Falando da conceitualização do administrador, o administrador tem como função de integrar e coordenar os trabalhos das outras pessoas para atingir os objetivos organizacionais. Teixeira, 2005, ele identifica que existem algumas funções que devem ser executadas pelos administradores, nomeadamente o ato de planificar, organizar, dirigir e controlar. Temos também, de seguida, os níveis de administradores. Temos um administrador de topo, temos um administrador intermediário e temos um administrador de linha e de base. Sendo de topo, aqueles administradores que estão sob o ponto de vista estratégico, sob o ponto de vista de planificação das estratégias. A nível do topo, temos também os administradores intermediários, aqueles que planificam as suas atividades sob o ponto de vista dos departamentos ou das áreas de atuação. E, por fim, temos os administradores sob o ponto de vista de linha ou de base, aqueles que se encontram na parte orientada aos setores de atuação. Falando especificamente das habilidades dos administradores, temos as habilidades conceituais, que têm a ver com a aquisição
de conhecimentos, de ideias, formulação de princípios. Temos as habilidades humanas, que têm a ver com a interação, a interligação, que tem a ver também com os mecanismos informais de comunicação nas organizações, e temos também as habilidades técnicas, que têm a ver com aspectos profissionais, aspectos de aquisição de habilidades de uma determinada área. De seguida, iremos falar da conceitualização da organização. Na definição etimológica de organização, a palavra provém do grego organ, que significa órgão, empresa, instituição ou entidade. Portanto, nesta senda, a organização representa um conjunto de duas ou mais pessoas trabalhando juntas de modo estruturado e coordenado, tendo em conta a hierarquia, o comando e a responsabilidade para alcançar os objetivos organizacionais. Existem razões para que a organização exista. Temos as razões sociais, as interações na base das relações informais, tendo em conta o modelo ou a teoria das relações humanas. Temos também as razões materiais, em que as pessoas se juntam na organização, partilham meios para atingir aquilo que são os objetivos organizacionais. Temos também a questão de aumento de habilidades. As pessoas juntas partilham ideias, partilham conhecimentos, partilham habilidades para que possam atingir aquilo que são os objetivos organizacionais. Temos também a questão da redução do tempo, trabalhando em conjunto, em harmonia, minimiza-se o tempo de execução de uma determinada tarefa e permite também a acumulação de conhecimento através da partilha das experiências. Temos também aquilo que se chama o efeito sinergia. Partilham-se as sinergias. Partilha-se também aquilo que é a interação, permitindo o efeito multiplicador das atividades executadas pelos membros da organização. São considerados como objetivos organizacionais, nomeadamente satisfação das necessidades de serviços, através da disponibilização de bens e serviços aos utentes, o emprego produtivo de acordo com os fatores de produção, os principais fatores de produção, nomeadamente a terra, o capital e o trabalho. Proporcionar o retorno justo dos fatores de produção, havendo a aplicação desses fatores de produção, nomeadamente terra, capital e trabalho, presume-se que haverá um retorno justo para a remuneração dos fatores de produção. Temos também a questão de propiciar um clima para a satisfação das necessidades dos utentes. Características das organizações. As organizações têm um propósito para o exercício das suas atividades. Nas organizações, a tomada de decisões para atingir metas estabelecidas, e as organizações, sobretudo as organizações formais, têm uma estrutura, um organograma, onde encontramos a hierarquia das atividades e onde encontramos o exercício de comando. Iremos falar também dos recursos organizacionais. As organizações apresentam recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos.
Tipos de organizações. Temos uma organização formal, onde tem uma estrutura, uma relação de autoridade, poder, subordinação e responsabilidade. Temos também as organizações informais, que provêm do mecanismo de improvisações, de um mecanismo espontâneo. Por vezes as pessoas participam de forma inconsciente numa organização informal. Temos também aquilo que são tipos de organizações públicas e privadas, sendo públicas criadas pelo Estado para a satisfação das necessidades coletivas, enquanto que as privadas são propriedades dos particulares com o objetivo de atingir o lucro ou aquisição de lucro. Temos também as organizações simples e complexas, sendo as simples de dimensão reduzida, as complexas estruturadas de forma complexa pela direção da organização. Temos de seguida o organograma, que é o gráfico que representa a organização formal, onde os órgãos e cargos estão distribuídos na hierarquia. Iremos falar também do ambiente contextual e de tarefa. Temos as condições tecnológicas, que têm a ver com a inovação técnica e tecnológica. Temos as condições legais, que têm a ver com a legislação diversa. Temos as condições políticas, que têm a ver com o clima político e ideológico. Temos as condições econômicas, que têm a ver com o nível de atividade econômica do país, que pode ser representado pelo PIB. Tem a ver também com a distribuição do rendimento, o estado de vida e nível de conflituosidade social. Temos as condições demográficas, que têm a ver com a densidade populacional, taxa de crescimento demográfico. Temos as condições sociais, que têm a ver com os segmentos sociais e econômicos, condições de vida, taxas de desemprego. Temos as condições ecológicas, que têm a ver com as condições físicas e geográficas. Temos as condições culturais, que têm a ver com as taxas de alfabetização, níveis educacionais, meios de comunicação, crenças, valores, costumes e tradição. Muito obrigado, caros estudantes, pela aula.